Quando a gente fala de saneamento básico, eu tenho certeza que a primeira empresa na bolsa que vem à sua cabeça é a Sanepar. E muitas pessoas olham para o ativo e falam, poxa, parece que ele está barato. Normalmente você vê um gráfico como esse que mostra que a cotação ela estaria aqui muito mais próximo, talvez aqui dos seus R$ 28, sendo que a empresa deveria valer no mínimo 35. Não só isso, né? Muitas pessoas também fazem algumas outras contas. Elas olham aqui, por exemplo, para o preço sobre valor patrimonial, significando que neste caso aqui, você está comprando toda a estrutura da Sanepar com um desconto de 23%, algo que seria muito bom. É uma empresa que paga ali o seu dividendo, não é o maior do setor, o maior hoje está com a Copasa, tá bom? CSMG3, entretanto, ela é empresa intermediária. Mas isso a torna ruim? Na verdade, não. Isso daqui a torna apenas uma empresa com a sua dinâmica própria. Você pode até olhar aqui, olha como é que a empresa funciona em termos de dividendos. Ela pagou em 2022 8,74, mas desde então ficou nessa casa aqui dos seus praticamente 6%. Mas o que o pessoal mais gosta de ver é este gráfico aqui do seu lucro. É uma empresa que é uma escadinha desde 2014, saindo de 2,5 bi de lucro para hoje aproximadamente 7 bi de lucro dessa empresa, ou seja, é muita coisa que ela está conseguindo trazer de lucro e de receita para os seus acionistas, tá bom? Agora, o que eu quero trazer para você é um pouco dos resultados trimestrais que nós tivemos aqui, tá bom? Então, vamos falar dos resultados. O que eu quero mostrar de início não é propriamente a lucratividade, porque isso eu vou analisar um pouco mais para frente. O que eu quero olhar nessa primeira parte são alguns destaques operacionais, tá bom? Então, o que eu gostaria de mostrar? Um acréscimo na parte de ligação de água e esgoto. É uma empresa que hoje ela já tem um índice de atendimento de 100% de água e 81% de esgoto. Quando você vai para o marco do saneamento, né, vamos colocar aqui como MS, ele prevê, dentre algumas tantas normas, que você deve ter um percentual de atendimento. Até a última vez que eu dei uma olhada, e eu posso estar desatualizado, mas pelo menos essa foi a última informação que eu tive, é que para você ter o fator de universalização, você precisa ter ao menos 80% de atendimento, tanto de água quanto de esgoto nas regiões. Portanto, a Sanepar, neste momento, ela está enquadrada. Mas o que eu quero que você perceba é que as coisas elas não são tão simples assim. Porque você tem o município. Eu vou fazer um quadradinho só para ficar mais fácil, tá bom? Você tem aqui o município. Você compreende que tem algumas áreas que ela não tem, por exemplo, muita população? Imagina que algumas pessoas comecem a vir para cá. E o que acontece? O atendimento que era então de 100%, agora por conta de algumas pessoas migrarem para esta região, pode passar a ficar, por exemplo, 95% só para fins didáticos. Isso daqui mostra para a gente o seguinte, que esses crescimentos aqui que a Sanepar ela vem fazendo são importantes para atender esta população e alguma outra parte que está perdida aqui no meio, talvez em regiões mais periféricas, não tão bem atendidas ainda por essa parte de esgotamento sanitário, a Sanepar acaba fazendo isso daqui. E isso é extremamente importante para atender o marco de saneamento, para finalizar esse grande investimento que a empresa tem para fazer e, quem sabe, começar a pagar mais dividendos para os seus acionistas. Outras coisas que são fundamentais a gente dar uma olhada aqui, ó, a parte de investimentos. A empresa está investindo mais ou menos 500 milhões ali por trimestre. Agora, ela está fazendo um investimento muito maior na casa aqui de quase 2 bilhões, ou seja, um aumento de 4 vezes. Portanto, nesta primeira parte operacional que eu quero mostrar aqui para vocês, a empresa está atendendo em boa parte o marco de saneamento, ela está aumentando a sua base de clientes por conta de esgoto e água e também está com investimentos bons pela frente. Mas ela tem outras coisas que você precisa ficar de olho. Muitas vezes você vai ouvir sobre o risco de você ter seca, né? O risco hídrico. E nesse caso aqui, você pode ver que em dezembro e em novembro os reservatórios ficaram em 100%. Ou seja, nós não temos risco hídrico pela frente, pelo menos não até dezembro que foi mostrado aqui pra gente, tá bom? Além disso, né, eu gosto sempre de bater nessa tecla porque isso me incomoda um pouco como ser humano, como uma pessoa que conhece a realidade de algumas outras que não têm acesso à água, não têm acesso a esgoto. Quando eu vejo, por exemplo, aqui os dados são de 2022, 2023 e aqui em 2024. Perceba que a perda por ligação
por dia estava em 222 mil litros, tá bom? Estava aqui 217 litros e 223 litros por dia e por ligação. Ou seja, significa que tudo isso aqui de água está sendo desperdiçado. E apesar de ano aqui contra ano, 22 contra 23, ter diminuído 2,3%, no atual momento você teve um aumento de 2,5%. Calma, não se assuste tanto com essas perdas, porque isso já é algo normal na empresa, não deveria ser para nós como sociedade, mas é normal aqui para a empresa. E esse aumento aqui, ele é justificado por aquele indicador que eu te mostrei lá no início, que é a ampliação da sua base. Por quê? Você tem aquela mesma ideia, você tem aqui todo o estado, você tem aqui a sua fonte, você tem que levar um pouquinho para cá, levar um pouquinho para cá, e essa região que eu tinha desenhado aqui para vocês, não tinha esgoto. E aí você precisa colocar um esgoto para chegar até aqui, uma água para chegar até lá, e naturalmente nesse caminho você vai tendo aqui algumas perdas por conta dessa nova ligação que você fez. Mas o que a gente deveria fazer, e eu não vi essa conta aqui, pelo menos não até o momento, eles deveriam pegar o quanto que você tem de quilômetros ali de rede e você dividir isso pela sua perda, para que a gente consiga entender se você aumentou tanto isso aqui a ponto de a sua perda ficar menor. Eu gostaria de ver esse dado dentro da Sanepar, da Copasa e também da própria Sabesp, essa última agora que eu invisto, então gostaria de ver muito mais nela, tá bom? Mas agora eu tenho certeza que nós vamos para a parte que você mais gosta, que são os desempenhos, os destaques financeiros. Eu peguei do acumulado só para a gente olhar ano contra ano, porque o investidor ele não deve ficar exclusivamente preso em um resultado trimestral e julgar a empresa com base naquilo. É fundamental que você consiga fazer a análise crítica da empresa ao longo de todos os anos ali da sua existência, para que você consiga, como investidor muito mais esperto, fazer uma análise de 2022 para 2024, melhorou ou piorou? Piorou ou melhorou por quê? E se você não souber isso, talvez você tenha que dar alguns passos atrás, entender um pouco mais do operacional, para então você entender um pouco mais do financeiro da empresa. Mas, já que você sabe como o saneamento básico funciona, vou trazer para vocês aqui um pouco dos seus destaques. A receita, ela cresceu 8,8%, quase 9% ao ano, ou seja, cresceu razoavelmente bem. O que eu gosto de olhar também são dois indicadores. Claro, gosto de ver o lucro subindo aqui 3% ao ano, mas eu gosto de ver essa margem líquida de 22%. É uma baita de uma margem líquida e eu sempre vou citar o nosso famoso Warren Buffett, porque ele tem basicamente duas regras, né? Ele fala que uma empresa que tem uma margem líquida superior a 10%, normalmente é uma empresa que tem um diferencial competitivo e, consequentemente, pode ser uma boa empresa para você investir, seja para crescimento, dividendos ou para qualquer outra finalidade que você tenha. O ponto é que ter uma margem líquida desse tamanho permite que a empresa gere bastante caixa e consiga ter uma saúde financeira bastante tranquila, tá bom? Além disso, eu gostaria de trazer para vocês essa parte aqui dos seus custos e despesas operacionais, porque isso daqui vai impactar o EBITDA. O que você poderia mais ou menos fazer uma correlação é pensar, olha, os gastos subiram aqui 13% ao ano, ao passo que a receita líquida apenas subiu 9%, ou seja, essa diferença negativa aqui de 4% entre o tanto que você aumentou de receita e o tanto que você vai ter que pagar aqui, em tese deveria comprimir um pouco do seu lucro e, ou consequentemente, derrubar um pouco da sua margem líquida. No caso, olha só como essa conta faz sentido. Você ter um aumento de receita, mas um aumento ainda maior das suas despesas, derrubou o seu lucro? Não, não derrubou o seu lucro, mas as suas margens diminuíram. Estava lá em quase 24 e agora em 22,5. Claro, não é só isso, não é uma análise tão simples assim. Você tem que conjugar outros fatores, como também a taxa de juros e outras tantas coisas, mas só para você entender e começar a enxergar a correlação entre indicadores financeiros aqui dentro, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que eu gosto muito de olhar para isso, porque o que acontece no primeiro slide que eu te mostrei sobre os destaques financeiros, eu mostrei para você um pouco sobre a DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que ele tem a sua contabilização pelo método, vamos dizer assim, contábil. Fica meio difícil de entender dessa maneira, mas você logo vai entender quando eu falar do demonstrativo de fluxo de caixa. Por quê? Porque o DRE vai mostrar
a forma contábil de você reconhecer o resultado. Quando você olha para a DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai ter o regime de caixa lá dentro. O que significa uma coisa e outra, né? Esse contábil significa que qualquer número, qualquer resultado que a empresa der, vai lá para dentro. Mas não significa necessariamente que a empresa colocou o dinheiro no seu bolso. Onde que eu vou saber se a empresa colocou dinheiro no bolso? É no demonstrativo de fluxo de caixa. É mais ou menos a seguinte ideia. O que adianta você falar que você prestou um serviço se você não recebeu? A DRE, ela vai falar, você prestou o serviço e você recebeu, mas isso não necessariamente é uma verdade. Agora, o demonstrativo de fluxo de caixa vai falar, olha, você prestou o serviço, você recebeu? Você recebeu 100%, 50%? Você está recebendo parceladamente? E é muito importante você entender essa distinção. Nesse ponto em específico, voltando aqui para a tela, eu quero que você perceba que a empresa traz aqui para a gente a geração de caixa, ou seja, ela está querendo trazer para a gente, aqui ó, o demonstrativo de fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que efetivamente entrou no caixa da empresa. E ele traz um dado que é muito legal. Ele mostra quanto do EBITDA da empresa é convertido em dinheiro. Depois eu posso te explicar melhor como funciona essa conversão. Só que se você quiser ter um estudo mais aprofundado sobre o tema, eu já vou te fazer um convite. Aqui no link da descrição tem um e-book que eu mesmo criei, mostrando ali com vários exemplos, com formas bastante claras e didáticas, como você compreender o que é um DFC, uma DRE, a integração entre esses dois, qual o impacto no balanço patrimonial, e é muito interessante. E vou te falar, é um valor bastante simbólico ali, eu tô falando de um valor menor do que R$30, então por um e-book com quase 80 páginas que eu escrevi cada uma à mão, eu tenho absoluta certeza que vale a pena por todo o conhecimento que você vai levar. Então, vamos dar sequência já para a gente encerrar essa parte aqui. Eu gostaria só de trazer para vocês essa parte da dívida líquida e alavancagem. Ela encerrou o ano de 2024 a 1,6 vezes dívida líquida e EBITDA. Por quê? Por mais que o endividamento líquido tenha subido de 4,8, que estava antes 4,4 e subiu para 4,8, o EBITDA da empresa também subiu. O que acontece, portanto, é que quando você tem um aumento da dívida, mas você também eleva o EBITDA, as duas coisas ficam bastante iguais, tá bom? Por fim, né, eu acho que nessa última parte você já deve ter visto, eu falei em um outro vídeo sobre o CAPEX, ele está aqui nessa ordem desses quase 2 bilhões de reais, ou seja, um baita do investimento que a empresa está fazendo, e se você permanecer com a empresa, deve colher os frutos disso lá na frente, tá bom? Agora, eu sei, todo mundo gosta disso, nós vamos falar de dividendos. Aqui, anos de 2022, 2023 e 2024. A empresa estava pagando ali os seus 309 milhões por ano, depois pulou bastante aqui para 385 e agora já está aqui em 400 milhões. Então, a empresa é uma escadinha, ano após ano, ela vai fazendo isso aqui. Só para você ter ideia, imagina a pessoa que, por exemplo, comprou a Sanepar, eu vou falar da ação ordinária ou até ação preferencial. Comprou na casa, por exemplo, dos seus R$ 2,50, R$ 3. Imagina quanto que a pessoa está recebendo no famoso Dividend Yield on Cost, né? Ou Yield on Cost, que muita gente gosta de chamar, que é o yield em relação ao preço que você pagou. Supondo, só para a gente ter uma ideia aqui, que a empresa tenha pago, por exemplo, aqui os seus 30 centavos por cada uma das ações. Você que pagou, por exemplo, R$6, você vai estar recebendo um yield aqui na casa dos seus 5%. Só que a pessoa que pagou, por exemplo, R$3, nesse mesmo dividendo de 30 centavos, ela vai estar recebendo aqui 10% de Dividend Yield on Cost. Portanto, é fundamental você comprar as empresas sabendo do operacional bom que elas têm e também, em última instância, fazer a análise do preço justo que você está pagando por ela. Porque se você pagar muito caro, ainda que seja uma empresa boa, talvez você não consiga, num prazo razoável, obter o retorno que você estava esperando daquele investimento, tá bom? Agora, só para a gente dar uma passada rápida, que eu vou te mostrar um pouco de um outro vídeo que eu fiz, só para você ver todo o conteúdo e a criação que eu tive. E depois eu vou deixar o card aqui no final para você ir lá conferir, tá bom? Eu falei neste vídeo
muito sobre os investimentos que a empresa fez, tá bom? Tá o total aqui que eles pretendem investir. Esse aqui é o plano plurianual para investimentos entre 2025 a 2029. Falando sobre esses investimentos, naturalmente eu tive que falar também do precatório que de quase 4 bilhões que a Sanepar tem a receber. E eu fiquei pensando, tá, esse precatório corresponde hoje a 51% do valor da Sanepar. Será que, considerando hoje, o preço da Sanepar, eu ainda tenho uma possibilidade boa de comprar? E nesse vídeo eu faço aqui exatamente essa ponderação para que você consiga compreender de forma muito clara se esse precatório nos atuais preços pode trazer ainda algum resultado para você. Se você não quiser ficar de fora da possibilidade de ganhar quase 50% ali de dividendos em relação ao que a Sanepar pode pagar em relação a esses precatórios, eu vou te convidar a assistir esse vídeo aqui que está imperdível. Então, espero você lá. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!